Graças a Deus que nos dá a vitória. Amém? Aqui estou eu, para esta nossa live. Meu querido, minha querida, a nossa meditação hoje é Jeremias, capítulo 39. O capítulo 39 nos fala quando Nabucodonosor ele toma Jerusalém. Foi profetizado que isso iria acontecer. Deus deu oportunidade deles se arrependerem, mas eles não se arrependeram. Então o versículo 1 e 2 nos fala do cerco. Depois dos 5 a 9, versículos 5 a 9, nos fala que o rei Ezequias ele tentou fugir, mas foi pego. O exército de Nabucodonosor o perseguiu e o prendeu. O versículo 10 nos fala que os pobres foram escolhidos pelos generais de Nabucodonosor para permanecer em Jerusalém e cuidar da vinha. No versículo 11 e 12, você vai encontrar Jeremias. Ele foi preso, porém Nabucodonosor deu ordem aos seus oficiais que não fizesse mal nenhum a ele. Interessante é que o povo de Deus estava fazendo mal ao Jeremias. E o inimigo não fez mal a ele. Interessante, isso já aconteceu com você? Às vezes o inimigo que deveria te fazer mal não faz. E quem não deveria, de repente, faz mal a você. Mas eu quero destacar o versículo 16 e 18. A confiança em Deus. Diz, vai, fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade, para mal e não para bem, cumprir-se-ão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens a quem temes. Porque certamente te livrarei e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Confiaste em mim. Era o momento de guerra, era o momento da batalha, era o momento de derramamento de sangue, era o momento de mortes, era o momento do rei Ezequias ter os seus 2 olhos furados, mas antes disto, os seus 2 filhos foram mortos na frente dele. Era um momento de dor, de aflição. Mas havia ali em Jerusalém um homem simples, humilde, Ebed-Meleque. Um homem simples, um homem humilde, um homem que não tinha fama, não tinha sucesso, ele era eunuco. Mas só que Deus disse para aquele homem o seguinte, ó, vai ter derramamento de sangue, vai ter morte, vai ter dor, vai ter sofrimento. Mas não temas, eu vou te guardar porque você confiou em mim. Imagine uma cidade toda em pecado, reis, sacerdotes, profetas, tudo em pecado, em desobediência. Só não o profeta Jeremias. Mas Deus chega para um homem simples e diz, você confiou em mim. Oxalá que o Espírito Santo de Deus possa estar falando com você neste momento. Que você possa ser como esse Ebed-Meleque. Talvez você é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, talvez você não tenha uma bela residência, talvez você não tenha um belo carro, talvez você não tenha um belo salário, talvez você não tenha uma bela alimentação, uma bela roupa, talvez você seja alguém simples, mas que você possa ouvir Deus dizendo a você, porque certamente te livrarei e não cairás, a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim. Confie no Senhor, você pode ter certeza que um dia você vai ouvir dele. Vinde benditos do meu Pai, para o lugar que foi preparado para ti, desde a fundação dos séculos.
Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, que esta palavra possa chegar a pessoas simples, humildes, de mente, alma, coração. Senhor, pessoas que muitas vezes não são bem vistas pela sociedade, mas que possam aos teus olhos serem achadas. Assim como o Senhor olhou para o Ebed-Meleque, um homem simples, e naquela hora daquela batalha, o Senhor disse a ele: tu não cairás, porque você confiou em mim. Eita glória! Que essa palavra seja profética para a tua vida. Tu não cairás, porque confiaste em mim. Eita glória! E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão gloriosa do Espírito de Deus, seja contigo hoje e sempre. Guarda essa palavra. Tu não cairás, porque confiastes em mim. Assim diz o Senhor.